Olá a todos, meu nome é Rui Barbosa de Moura Neto. Meu projeto é intitulado Introdução à Teoria da Lineabilidade, sob orientação do professor Nassib Albuquerque. Bem, quando a gente está falando de lineabilidade, é sempre bom dar uma definição a grosso modo, que seria o seguinte: lineabilidade é buscar linearidade em ambientes que a priori não têm linearidade, ou se preferir, buscar linearidade em ambientes caóticos. Nosso estudo começa com algumas perguntas que motivam o estudo dessa teoria. A primeira pergunta nos questiona: será que existe uma função contínua f do 0,1 na reta, tal que não existe a derivada para todo x pertencente a esse domínio? Em seguida, se essa resposta for afirmativa, será que essas funções com essa propriedade, elas são relevantes no espaço todo, ou seja, são relevantes no espaço C01? Próxima pergunta: será que existe uma função de f nos reais, tal que qualquer intervalo que eu pegar, quando eu calcular nesse intervalo na função o f de AB, ele preenche a reta toda? E por fim, será que existe uma função contínua de f do espaço euclidiano unidimensional para o bidimensional, tal que f é sobrejetiva? Todas essas quatro perguntas têm a mesma resposta. Elas são respostas afirmativas. A resposta é sim. Em seguida, vamos responder com teoria, explicar com teoria essa resposta sim. A primeira é o monstro de Vastres. Bem, Karl Vastres ele apresentou um exemplo em 1872 de uma função que ela é contínua em todos os seus pontos, mas ela não é diferenciável em nenhum. Perceba que é uma função dos reais para os reais dada por uma série de Fourier, em que o termo A está entre 0 e 1 e B é um inteiro ímpar, tal que o produto dele é maior do que uma constante. O produto entre A e B é maior do que uma constante. Bem, aqui Vastres ele meio que obriga a função a cumprir esses requisitos. Ele constrói meticulosamente uma função para que ela se encaixe nessas duas propriedades. Olhando aqui o gráfico da função, a gente tem o comportamento fractal do gráfico, ou seja, quando você se aproxima, ele volta a ter esse comportamento cheio de bicos, e são esses bicos exatamente que impedem a função de ter derivado em qualquer ponto. Quando você aproxima de um determinado ponto, o comportamento é semelhante ao que se vê na função f de x igual ao módulo de x, quando você olha x igual a zero. Ela não é suave em nenhum ponto. Seguindo, a gente agora é coerente a gente falar de um subconjunto do espaço C01, que é exatamente esse ND01, que seria o espaço das funções que não tem derivado em nenhum ponto, nowhere differential functions, em 01. Aqui, a gente sabe que graças ao exemplo anterior, mostrado por Vastres, esse conjunto é não vazio. E aí, uma pergunta topológica comum a se fazer de um conjunto em relação ao espaço todo é: será que esse conjunto é relevante? O quão grande esse conjunto é? E aqui a gente tem a resposta. Banner ele mostra que o ND01 ele é denso no espaço todo, ou seja, as funções que nós conhecemos que aparecem lá em cálculo 1, elas que são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, elas que são incomuns, elas que são exóticas, e as funções que mais existem, as mais abundantes no sentido de categoria de Baire, de conjuntos, é a do espaço ND01. Em seguida, vamos olhar aqui para as funções sobrejetivas em toda parte, lá da perguntinha 3. E uma definiçãozinha rápida aqui. A gente diz que uma função da reta na reta é sobrejetiva em toda parte, ou em inglês everywhere surjective, se qualquer intervalo que eu pegar AB e calcular, jogar ela na função, o f de AB, ele vai preencher a reta toda. Olhando para o conjunto dessas funções, esse conjunto ES, ou seja, everywhere surjective, da reta na reta, a gente tem o primeiro resultado de lineabilidade, que é esse conjunto é 2C lineável. Ou seja, se eu pegar esse conjunto e unir com o conjunto unitário que só tem o zero, esse conjunto, essa união, dentro dela tem um espaço vetorial de dimensão 2C. Isso é o que significa ser 2C lineável. E
E o que é que isso representa? Porque o que esse C significa? Esse C significa a cardinalidade da reta. Ou seja, esse conjunto ele é tão grande que ele tem uma dimensão maior do que a cardinalidade da reta. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Se você pensar que o Rn tem dimensão n, você pode pegar o n natural, então esse cara é muito maior do que isso. Em seguida, para atacar esse problema na demonstração, a gente usa um lema, ou seja, a gente não ataca diretamente esse problema, a gente constrói um conjunto lambda, um lambda maiúsculo, de funções que são dos reais para os reais e que ela tem duas propriedades, basicamente. Todo elemento não nulo é uma função sobrejetiva e a dimensão desse lambda é 2c. E aí a gente faz cria um conjunto, constrói um conjunto bem particular e acaba demonstrando de graça esse resultado. Por fim, nossa última parada são nas curvas de Peano. E aqui a gente tem mais um resultado de linearidade. Agora o conjunto das funções a gente pede que elas sejam sobrejetivas e contínuas, ou seja, a gente pede muita coisa, certo? Para as funções são funções bem específicas, mas esse conjunto de Rm por Rn ainda assim é ser lineável. Ou seja, a dimensão dele é igual à cardinalidade da reta. Quando você une esse conjunto com o zero, lá dentro tem um espaço vetorial de dimensão c, que é o contínuo. E para atacar esse problema, mais uma vez, a gente faz uma construção. A gente primeiro pega um conjunto, mostra que existe um conjunto de homomorfismo, um conjunto formado por funções que são homomorfismos, da reta na reta, e mostra que ele tem cardinalidade C e que qualquer elemento não nulo do espaço gerado desse conjunto é contínuo sobre o objetor. Daí a gente mostra mais geralmente, pegando um conjunto agora B, de homomorfismo, agora do Rn no Rn, e faz a mesma coisa, mostra que ele tem cardinalidade C e que todo elemento não nulo dele, no espaço gerado por ele, é contínuo sobre o objetor. E a partir daí a gente faz a demonstração. Deixamos agradecimentos aqui ao UFPB, à Propesc e ao CNPq pela oportunidade.